Bom dia, boa tarde. Bom, pessoal, essa semana eu e o professor Clayton preparamos o conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial. Para a gente começar esse conteúdo, é importante a gente ter em mente que a Segunda Guerra Mundial ela só ocorre por conta de tudo que estava acontecendo anteriormente a ela, né? Então, esse conteúdo tem ligação direta com o conteúdo que a gente trabalhou nas últimas semanas sobre não só a Primeira Guerra Mundial, mas o período do entre-guerras. Especialmente a ascensão de totalitarismos, de autoritarismos e a crise do liberalismo do capitalismo. Só para deixar registrado, dessa vez quem vai falar menos sou eu, porque a professora está melhor da sinusite dela, mas eu estou com faringite. Bom, então, qual que era a situação, né, que desencadeou a partir lá da Primeira Guerra Mundial, da ascensão dos nazifascismos e esse período do entre-guerras que a gente, inclusive, teve o craque da Bolsa de Nova York, né? A gente está falando de uma situação na Alemanha de regime nazista, né? O Partido Nazista era um dos partidos políticos na Alemanha que foi crescendo e ganhando força progressivamente por conta dos discursos que eles defendiam, né? Esse é um tema muito importante, a gente tem que trabalhar ele com muita calma e tirar todas as dúvidas possíveis. Então, todas as questões que vocês tiverem, indagações, dúvidas mesmo, vocês fiquem à vontade para interromper a gente em relação a elas. Sim, especialmente porque esse tema tem muito impacto em toda a história. Na redemocratização, como a gente falou no período da Era Vargas, o desprestígio dos totalitarismos, dos autoritarismos e o prestígio da democracia surgiu como um fenômeno histórico muito forte após a Segunda Guerra Mundial. E isso é muito importante para hoje, especialmente porque existem muitos grupos políticos que tentam usar a história da Primeira e da Segunda Guerra, principalmente a favor dos discursos deles. É importante a gente começar aqui, desde já, o regime nazista na Alemanha, fascista na Itália e tantos outros tipos de fascismo que surgiram na Europa, como na própria Espanha, por exemplo, eles são regimes de extrema-direita. Não estamos dizendo, claro, que existem regimes totalitários somente de extrema-direita, como a gente mencionou na aula anterior. Sim, certo? Mas o nazismo é de extrema-direita. E a gente vai entender agora o porquê. Sim. Para início de conversa, o próprio Hitler, que foi ele foi um soldado na Primeira Guerra, ele foi condecorado por ter atravessado um campo de tiroteio, e depois ele foi preso, porque ele estava associado a grupos que não apoiavam a República de Weimar. A República de Weimar foi criada no lugar, digamos assim, da Alemanha, só para a gente ser bem rápido. Weimar ou Weimar, tá, Sim. gente? São duas pronúncias possíveis porque não somos falantes de língua alemã. Sim. Então, a Alemanha meio que deixou de existir, digamos assim, e surgiu a República de Weimar. Ela era uma social-democracia e ela foi criada não somente pelo povo alemão, mas também por questões internacionais, porque a Alemanha tinha um poder colonial e imperial, como a gente já trabalhou esses conceitos, muito grande na Primeira Guerra Mundial, durante o começo do século XX. E como ela perdeu a guerra, ela foi bastante... Vários dos territórios dela foram divididos entre os outros países. Olá, Nívia. Ei, pessoal, olá, sejam bem-vindos. Então, o que acontece? Começou o sentimento nacionalista, boa noite. Que a gente já trabalhou, boa noite. Esse meu dente está de batom. A ideia de território,
a ideia de nação, esses conceitos são muito importantes novamente, porque quando eles são usados politicamente, eles fazem com que as pessoas endeusem sua história, endeusem o seu país, e elas se sacrificam, elas matam e se matam por esses ideais. Exato. Então isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Isso tende a acontecer em regimes totalitários. Sim. E isso... Desculpa, pode falar. Foi isso que aconteceu na Alemanha. O partido nazista, ele tem a palavra nacionalismo social. Né? Alguns traduzem como socialismo nacional no termo. Isso não significa de forma nenhuma que está atrelado ao socialismo ou ao comunismo. Muito pelo contrário, fazia parte das táticas do Hitler, né, que nesse momento era uma das principais figuras do partido nazista, utilizar de elementos associados ao socialismo, ao comunismo, para, como ele mesmo escreveu no livro dele, confundir os inimigos políticos dele. Ele escreveu um livro horrível, inclusive de extremo mau gosto, que chama Minha Luta, Mein Kampf, em alemão. Durante o período que ele esteve preso, né? Depois da República de Weimar, porque ele tinha esse sentimento nacionalista, ele foi contra a República de Weimar. E fez vários atentados, como fala... Atentados, né? É isso mesmo. Ele foi preso e escreveu esse livro. Ele diz, inclusive, lá que ele usa a cor vermelha, justamente por ser comunismo. Ele queria roubar, digamos assim, ele queria transformar aquela cor numa cor da extrema-direita também. Então, por que é nacional-socialismo? Porque é uma ideia de um capitalismo nacional, extremamente nacionalista, né, que tem esse sentimento voltado para o sacrifício pessoal para a nação. Ou seja, a manutenção do capitalismo de forma estatal. Como a gente já disse, o comunismo é uma ideia completamente diferente. A estatização do comunismo é para o bem comum, né, para que todos tenham igualdade material. Certo? Isso na teoria, tá, pessoal? Porque, como a gente já viu, na prática, esses regimes tenderam a outros totalitarismos. Né? A gente tem que ter isso em mente para a gente não idealizar nem uma parte, nem a outra parte. A gente tem que se ater aos eventos históricos para a gente analisar bem essas situações. E mais importante ainda, que vocês precisam ter em mente quando se trata desse assunto, é que é uma coisa que, se não tiver consciência, muitas pessoas são facilmente enganadas hoje em dia. A palavra socialismo, a cor vermelha, a palavra ideia social, a ideia de estatização, né? De estatizar, do Estado ter os meios de produção da energia, da indústria de metalurgia e alimentos e por aí vai. Essas ideias estavam em disputa. Elas faziam parte tanto de ideias de esquerda quanto de direita. Aí a gente tem que retomar aquela ideia, né, professor, que a gente trabalhou 2 ou 3 semanas atrás, de que o liberalismo ele tinha entrado em decadência com o craque da Bolsa. As pessoas se desconfiavam muito do liberalismo, porque aquilo quebrou muita gente, fez muita gente passar fome. Os grandes empresários, perdão, pessoal, eu esqueci de colocar meu celular no silencioso, mas os grandes empresários quebraram a ponto de cometerem suicídio, né? De entrar em completo desespero. O planeta entrou em colapso. O planeta entrou em colapso. Então, assim, os grandes empresários quebraram, com eles quebraram toda a sociedade. Sim. Porque a gente está falando de uma sociedade como os Estados Unidos, né, que já era um expoente comercial naquele momento, e que jogou todo mundo na lama. Desde os mais pobres, que passaram fome, que venderam os seus filhos para poderem comprar comida, até os grandes empresários. Então, sim, todo mundo quebrou. Então, existia esse sentimento de grande desconfiança
com o capitalismo, com o liberalismo. Por isso que o comunismo, os comunismos, os socialismos vão ganhando força. Sim. No que eles ganham força, eles também acabam gerando também desconfiança em relação às sociedades de uma forma geral, né? Então, existe esse embate que é ideológico, tá, pessoal? Entre o socialismo, o comunismo, com o liberalismo, com o capitalismo. Ele é ideológico. Sim. E isso vai se refletindo de várias formas na sociedade. Sim. Então, só para a gente finalizar essa introdução, a cor vermelha, a ideia de ter o Estado ter bens, essas coisas, a palavra socialismo, essas coisas estavam em disputa entre vários posicionamentos políticos. Em disputa significa que vários desses posicionamentos queriam adotar essas práticas. Hoje em dia, a gente dificilmente associa a ideia de estatização com a direita, porque a direita, hoje em dia, se define mais comumente pelo neoliberalismo, que seria o Estado ter menos posses possíveis e vender essas posses para empresários. Aqui a gente precisa entender esse contexto que a professora Helena acabou de descrever. Os movimentos de extrema-direita, os nazifascismos, surgiram como uma forma de manutenção do capitalismo através da intervenção estatal. E isso máxima. É muito importante, tá, pessoal? Sim. Isso é muito importante porque é uma situação diferente das situações que a gente tem na nossa atualidade. Essa é uma situação específica daquele momento, né? E a gente tem que pensar também, né, nesse contexto em ampla percepção, né? Porque a gente está falando de uma Alemanha que ainda se recuperava lá da Primeira Guerra Mundial. Lá na Primeira Guerra Mundial, né, foi estabelecido pelo Tratado de Versalhes que a Alemanha não poderia se rearmar naquele nível que estava, né? Então, isso feria um orgulho nacionalista de maneira muito forte, né? Isso ficou sendo remoído, tá certo isso? Tá, né? Ficou sendo remoído pela população durante todos os anos seguintes, durante a década seguinte. Sim, a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. Isso. Então, assim, até a década de 30, isso ficou sendo remoendo por gerações, né? Não só a geração que lutou na guerra, como as gerações seguintes, que é, né, o foco aqui, que é o Partido Nazista, né? Que é quem constitui basicamente o Partido Nazista naquele momento. Sim. Só para finalizar essa questão da diferença entre capitalismo e comunismo de extremos, né? O comunismo de extrema esquerda, nem todos os comunismos são ditatoriais, são totalitários ou autoritários, ok? Mas a definição do comunismo de extrema esquerda, que é totalitário, que é ditatorial, ele, por definição, ele é anticapitalista. Ele não é só antiliberal, como os totalitarismos de extrema-direita, que nessa época que eram não antiliberais, mas pró-capitalistas. Então, de extrema-direita é para manter o Estado intervir para manter o capitalismo, de extrema-esquerda é para destruir o capitalismo e criar uma estrutura onde todos possuem meios materiais e de produção em nível mais igualado possível, certo? E isso funciona de formas muito diferentes na prática. Sim. Também é importante dizer o seguinte, os posicionamentos desse momento de extrema-direita ganharam muita força, né? Muita força, porque eles foram vistos como uma situação que poderia, inclusive, impedir a expansão do comunismo, que era um grande medo de vários países nesse momento. Não se esqueça que a Revolução Russa, a instalação do comunismo soviético, aconteceu em 1917. Né? Então, existia um medo muito grande na Europa. Por este motivo, esse é um dos motivos de que muitos países que eram democráticos, como a França e a Inglaterra, permitiram
que a Alemanha ela cometesse, ela quebrasse alguns dos tratados que foram colocados após a Primeira Guerra Mundial, como se armar, ter Sim. grandes exércitos e até mesmo ocupar, colonizar e tomar território. E isso é muito importante aqui, pessoal, porque vejam bem como que se dá a batalha a partir dessas ideologias, né? A partir desses conflitos de ideologias. A Inglaterra, a França, os Estados Unidos também, né, de uma certa forma, permitiram que a Alemanha voltasse a expandir território, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, porque isso era importante para a ideologia nazista por conta do espaço vital. Eles chamavam essa ideologia de espaço vital. O espaço vital, então vou aproveitar e já falar sobre ele, né? O espaço vital para os alemães nazistas, né? E a gente tem que pensar, a gente tem que diferir isso, tá, pessoal? Nem todo alemão era nazista. Nem todo nazista era alemão, infelizmente. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Exatamente. Existiram vários movimentos antifascistas na Alemanha. Justamente, porque existiu resistência frente ao nazismo na Alemanha. A gente não pode generalizar nunca, em nenhuma situação, né? Mas para os alemães nazistas, o espaço vital era um espaço físico mesmo para a ascensão da raça ariana. Esse espaço era necessário para que a única raça que era importante para eles, na ideologia nazista... que, aliás, perdão, eu tinha esquecido de dizer isso, essa é outra definição da extrema-direita. Por definição, a extrema-direita ditatorial, ela protege um grupo em favor da destruição de outro. Exato. Seja por extermínio, seja por prisão, certo? Seja por silenciamento ideológico, ou seja, se você não concorda comigo, você tem que calar a sua boca. Ela, por definição, é de castas. Sim. Então, assim, a Alemanha defendia esse espaço vital para o crescimento da raça ariana, né, que era, na mentalidade deles, a única raça que valia a pena viver, né? A gente sabe que raça é raça humana, e que isso aí é uma ideologia, né, racista. Biologicamente, não existem raças entre os seres humanos. Isso é mais do que comprovado pela ciência, ok? Só para deixar claro. A única coisa que existe é o conceito de raça social. Por quê? Porque isso foi tão usado que muitos grupos que eram considerados inferiores retomaram esse conceito para se fortalecer. Se empoderaram com esse conceito, né? População negra, povos indígenas, a comunidade LGBTQIA+, tudo faz parte dessa disputa ideológica, tá? Então, legal. Outra coisa que é importante a gente pensar é que, além da França e da Inglaterra terem sido permissivos, né, em relação ao Partido Nazista, ou seja, eles permitiram que o Partido Nazista crescesse, porque o Partido Nazista defendia uma luta contra esse comunismo, né, que estava em ascensão. Era anticomunista, por definição, portanto. E que na defesa desses nazistas, né, eles combatiam o que ficou conhecido como o internacionalismo bárbaro, porque os comunistas naquele momento, eles defendiam um fim dos territórios nacionais, das nacionalidades, em favor de uma grande nação proletariada, ou seja, de um grande grupo organizado de trabalhadores que pensassem, se organizassem e regessem governamentalmente a si mesmos, né? Então, isso era tido como uma ameaça à civilização europeia. Então, por isso que a Alemanha, o nazismo na Alemanha cresceu tanto, porque ele foi incentivado por outros países por conta do medo ao comunismo. Então, vejam bem, olha como que isso é importante aqui. Como um mal menor. Vejam como isso é importante aqui. O nazismo cresceu, se fortaleceu e cometeu todas aquelas atrocidades por medo ao comunismo.
Então, permitiu-se que milhões de pessoas fossem perseguidas, torturadas e mortas por conta do medo ao comunismo. Um medo que hoje, historicamente, a gente analisa e, assim, não tinha condição de se expandir da forma que eles faziam a propaganda que ele estava se expandindo. Entendem? Então, assim, a gente tem o problema da propaganda aqui, né, vinculada a um discurso ideológico nacionalista, que trouxe consequências catastróficas para a humanidade. Não só para a Europa, mas para a humanidade, como a gente vai ver. Sim. Antes, eu queria só finalizar uma introdução sobre quem é o Hitler. É muito importante a gente saber isso, já que é tão centrado nessa figura e a partir dessa figura foi tão difundido os nazifascismos. Como eu estava dizendo, o Hitler... Depois que vocês falarem sobre isso, é porque eu cheguei atrasada, né? Sim. Boa noite, né? Boa noite, Nívia. Gente, tô com vergonha que ontem eu entrei na reunião dos professores, eu achei que era aula. Se preocupa, eu achei que o assunto estava bem fechado, falei, eu acho que essa reunião não é para mim, não. Não, não se preocupa, não. Depois que eu perguntei que eu descobri que era reunião só de professores, aí eu porque a gente alguém colocou o link lá no grupo errado, a gente tem aí eu entrei, falei, é aula. Eu entrei na aula de biologia. O Cleiton entrou na aula de biologia. Vergonha. Aqui, aí depois que você explicar quem foi o Hitler e tudo, você pode fazer para mim uma definição a respeito do fascismo, que isso é tanto ismo, né, gente, que a gente não consegue entender. Não, mas isso é ótimo, Nívia, mas a gente vai chegar lá, a gente ainda não chegou lá, não. Fica tranquila, tá? Você chegou na parte que a gente estava falando, retomando as aulas anteriores sobre o contexto do entreguerras, de qual que era a situação da Europa e principalmente da Alemanha logo antes da Segunda Guerra. Fica tranquilo, a gente vai se ater a essa parte do fascismo, que ela é muito importante. Eu fiz uma definição rápida, né? Fazendo oposição de extrema esquerda e extrema direita. Mas a gente retoma. Mas o Hitler, como a gente disse, ele foi condecorado na Primeira Guerra Mundial, depois, durante a social-democracia de Weimar, que foi o país que foi criado no lugar da Alemanha, ele foi preso, escreveu o livro onde ele lançou algumas das premissas das ideias que é importante a gente ter noção. É que depois de solto, qualquer semelhança não é mera coincidência, ele virou basicamente uma pessoa que ia para as ruas, ia para os bares e discursava as ideias dele, certo? De forma, com um tom sempre violento, agressivo, e impondo sempre ódio aos inimigos que ele escolhia como inimigos da Alemanha. Percebam, portanto, como que para a estrutura do fascismo, dos nazifascismos, determinar um inimigo, perseguir esse inimigo, odiar esse inimigo é muito importante. O Hitler, ele ia para botecos, literalmente, e fazia críticas aos judeus, aos comunistas, de forma, né, violenta, agressiva, naquele tom aos berros. Então, judeus, aos comunistas, a população negra, geralmente a gente só lembra dos dois primeiros, né? E esse discurso acalorado, pessoal, ele é muito importante dentro da política, lógico, mas ele é uma das características fundamentais para a gente identificar os fascismos, tá? Porque esse é um método de oratória para inflamar isso, essa palavra que eu queria, para inflamar a população que está ouvindo, né? Isso é um método científico, inclusive, que é amplamente utilizado para você se tornar uma peça ali nesse grande jogo político. Portanto, sempre desconfiem de discursos inflamados, seja de qual posicionamento político for. O discurso que é inflamado, ele não te respeita como uma pessoa e nem respeita a sua inteligência. Ele vê você como uma pessoa que ele pode agariar
o que ele quer fazer, como uma peça, como a professora disse. Portanto, um discurso que te respeita é aquele que respeita a sua autonomia, como uma pessoa que pensa por si só. E eu nunca achei política tão complexa como hoje, apesar de ter lido aquele texto que no final da aula que vocês gravaram, aquele texto, nossa, eu li ele todinho de novo depois com meu marido, gente, que eu estava muito indignada. Foi até bom que ajudou a assimilar mais, né? Porque é um texto muito grande. Mas, assim, parecia um texto tão atual, sabe? Exatamente. Mas é muito atual, apesar né? de ter tantas referências antigas, né? 1932, 1900 e blau, e tão 2022. Mas é isso mesmo, Nívia. E essa percepção sua, ela é muito elaborada, tá? Essa reflexão que você chegou, ela é muito importante. E a gente leva tempo para chegar a ela também, porque política é difícil, gente. Não é importante a gente assumir isso, porque, por exemplo, eu e o professor Cleiton aqui, a gente está conversando sobre política com vocês no âmbito histórico, né? Sim. E a gente estuda há muitos anos isso. E a gente sabe que a gente tem um limite de conhecimento, que a gente tem que continuar estudando para poder aprender cada vez mais. E revisitar, igual você fez, textos que a gente já leu, para a gente reavaliar o que a gente leu também. Então, esse movimento é muito importante e ele é muito complexo, Nívia. Assim, nossa, eu tiro o chapéu para você, porque você está fazendo um movimento que é extremamente complexo. Sim, e importante de ser feito. Porque toda sala de aula... Por isso que eu mandei textão para você depois. Não, continua. Sempre que você quiser, fica à vontade. Às vezes eu não consigo responder na hora, mas assim que eu liberar, eu te respondo. Sim. Essa ideia de sala de aula onde só o professor fala, ela é fruto de uma ideia de educação do século XIX que era muito autoritária. A professora de filosofia estava falando, a gente estava conversando sobre isso agora. Aí, ó. O conhecimento é construído junto com os alunos. Isso. Nós somos instigadores. E se a gente não souber responder você, a gente vai falar, olha, isso eu não sei responder, eu vou estudar e depois a gente tenta refletir juntos. Porque é esse movimento que a gente precisa fazer. O professor é um instigador de conteúdos e atividades que ele estuda de forma profundamente complexa. Profissional. E todos os alunos, não é mais no sentido porém, todos os alunos têm suas bagagens para construir junto com a gente. Só você, como uma mulher negra, pode ler esse texto e dar sua opinião como uma mulher negra. Me indignar como eu me indignei. Exatamente. Eu me indignei. Exatamente. Eu não lia, eu gritava, lendo ele com meu marido. Falei, olha aqui o que eles definiam, olha. Exatamente. É muito complicado, gente. É demais. Nossa, e você está falando aqui, eu estou arrepiada, porque você chegou num ponto de indignação que ele é fundamental para a gente aprender, Nívia. Porque a gente faz parte da sociedade, a gente não está aqui de maneira passiva, nem a gente está, nem vocês estão. E a gente, por fazer parte da sociedade, a gente precisa se indignar também, porque, assim, aí é a posição minha, né? O professor Cleiton concorda comigo também nisso. Eu acho que quando a gente se indigna com algo que está errado, quer dizer que a gente está vivo e que a gente pode mudar também. Sim. Se indignar, não sentir medo. Porque exato. Muito difícil. Exato. Mas o medo é uma ferramenta muito importante para os regimes totalitários. Para intimidar, né? Para intimidar. Quando Hitler ele implantou todo esse idealismo, quem eram os países que eram comunistas? Bom, naquele momento você tinha a União Soviética, né? Que é a atual Rússia. Você já tinha Cuba, né? Estava nesse processo. Sim, nós vamos dar uma aula especificamente. Isso, a gente vai falar especificamente sobre Cuba, né? Porque se relaciona com a União Soviética também. Você tinha o processo da China também, China, o Camboja. A China, o Camboja, alguns países asiáticos começaram, mas em geral foram ali nesse momento, a maior parte dos países comunistas, ou que estavam no processo, são os países em torno da União Soviética. E muitos deles foram assimilados por ela. Como que a gente chama hoje de Ucrânia, Estônia, Lituânia,
Então, por exemplo, mesmo o leste europeu o em leste, geral, exato. uma grande parte. Essa situação da guerra em relação à Rússia e à Ucrânia, ela é consequência histórica também desses movimentos que a gente está estudando aqui agora. Alguns países do Oriente Médio também. Sim. Depois, a gente, infelizmente, nunca tem tempo para tratar muito disso, mas eu não sei se você sabe, o Iraque, né, onde os Estados Unidos retirou tropas e imediatamente o Talibã, que é um grupo de extrema-direita religiosa islâmica, já tomou o poder. Sim. Ele era um país comunista nos anos 70. Nossa. Mas, bom, como a gente disse, isso não quer dizer algo bom, necessariamente. Era um regime totalitário. Tudo bem? E o que vocês pensam a respeito do comunismo? O que vocês acham? Então, eu não diria o que eu penso. A gente até pediram para a gente fazer uma aula sobre isso. Eu tenho uma forma muito específica para tratar. O que eu penso é o seguinte, que é muito importante. Eu até já te respondo a questão da definição do fascismo. Existem elementos básicos para o fascismo, certo? Impor medo para que as pessoas peçam proteção. Eu posso compartilhar uma tela aqui? Pode. Especificamente sobre o fascismo? Pode. Mas deixa eu só fazer essa definição enquanto você compartilha. Então, o fascismo, ele é muito importante. Impor medo, certo? E dizer, abram mão de seus direitos para que a gente te proteja. Isso é muito importante para o fascismo. O fascismo é uma manutenção, então, do capitalismo através de ideologias totalitárias ou autoritárias, certo? O que eu quero dizer ou autoritárias? É que pode ser dentro de um regime democrático, mas que está se corroendo porque está se transformando em cada vez mais um regime totalitário, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu na Inglaterra, como aconteceu no Brasil, certo? Vários outros países. Então, não precisa ser necessariamente uma ditadura. Mas a maior definição é essa. São regimes que querem manter a estrutura do capitalismo de uma forma violenta, impondo medo, elegendo inimigos a serem combatidos e, por definição, fascismos, eles protegem um determinado grupo, enquanto outros, eles criminalizam, entende? Criminalizam, perseguem, ou podem até mesmo exterminar, como aconteceu em várias situações. No entanto, os comunismos ditatoriais também criaram campos de concentração, também exterminaram grupos, criaram medo. Por isso que é importante a gente não idealizar. Exatamente. A gente não pode idealizar, a gente tem que se ater aos eventos históricos e analisar quais eram as disputas de poder. A verdade é que o equilíbrio que seria ideal, né? Sim. Mas que haver uma democracia que respeitasse não só a visão, né? Mas também um espaço um do outro, para que os dois lados andassem harmoniosamente. Porque os extremos, eles são um mal, gente. É isso, nossa, Nívia, é isso. O que você definiu olha que reflexão elaborada, cara. Isso é uma reflexão muito elaborada que você acabou de fazer. Sim. Porque é isso, a gente tem que evitar esses extremos. E o triste, Nívia, é que isso é possível. Isso é possível no mundo. A gente tem inúmeros exemplos de países ao redor do mundo que fazem isso, que promovem um diálogo entre diferentes partes e diferentes percepções político-sociais e econômicas dentro da sociedade. Os países que fazem isso e que promovem políticas públicas para a qualidade de vida de todo mundo são os países mais ricos e maior índice de qualidade de vida do mundo. Suécia, Suíça, Noruega, Finlândia. Portugal está caminhando por esse caminho, Holanda. Porque atualmente Portugal, veja bem, olha só a importância disso politicamente na nossa atualidade. Portugal é um país com maioria parlamentar, o que seria o socialista, né? Que é a social-democracia, na verdade. Aí que socialista é um termo que atualmente não se adequa, né, a essas demandas políticas. Sim. Mas é a social-democracia, né? Uma política que pensa
de maneira ampla o povo, não uma política que pensa segmentos da população, segmentos que geralmente têm o quê? Dinheiro, poder. Esses países que eu listei são sociais-democracias. A social-democracia é um capitalismo voltado para aqueles que mais precisam. Né? Ou seja, ele é um esforço de redistribuir renda. Portanto, é um esforço de unir democracia, socialismo e controle dos extremos violentos que o capitalismo pode produzir. Exato. Entende? Mas o que eu estava falando não pode ficar sem conclusão, porque se a gente falar das violências de extrema esquerda e extrema direita sem diferenciar, fica parecendo que é a mesma coisa. Que é tudo igual, e não é. E não é. É bem diferente. Como eu ia dizendo, as ditaduras de extrema direita, de extrema esquerda, como no Camboja, com a própria cubana, como a União Soviética, foram extremamente violentas, usaram também do medo, usaram do nacionalismo, elas perseguiram grupos, elas exterminaram grupos. Só que o que eu estou dizendo é o seguinte: por definição, comunismos e socialismos não fazem isso necessariamente. Existem vários países que foram sociedades... E não fazem isso de maneira genocida. Exatamente. Isso, a gente não está relativizando as violências aqui, gente. A gente está delimitando o que cada um faz. Sim. São coisas diferentes. Sim. O que eu estou dizendo é, por definição, a teoria do fascismo, ela é através do medo, do nacionalismo e da escolha e ataque aos inimigos, perseguição e até extermínio. A ideologia comunista, por definição, ela não é isso. Por definição, ela é igualdade de bens materiais e dos meios que produzem esses bens, como a terra, como as indústrias. Isso. E é isso. Agora, para alcançar isso, muitos regimes comunistas ditatoriais cometeram violências semelhantes à extrema-direita. Ficou bem claro isso? Isso é muito importante para as pessoas não dizerem para trazer a harmonia da definição como comunismo, eles tomaram isso à força. Exatamente. Você obrigar as pessoas... Dentre outras coisas. Sim, você obrigar as pessoas a serem iguais e assassinar quem não concorda com isso são, como que eu vou dizer... Isso, por definição, é genocídio. Isso é genocídio. E vários regimes comunistas fizeram isso. Não é só antidemocrático, né? Não como se isso fosse menor, mas isso é genocídio. Sim. Você está exterminando pessoas, sim, grupos inteiros de pessoas. E fascismos, se eles não são totalitários, ou se não são ditaduras, eles são autoritários. Entende? Porque, como eu disse, eles protegem uma casta e elegem outras como inimigos. Tanto o fascismo liberal quanto o fascismo antiliberal. O socialismo e o comunismo, que não é ditatorial, ele busca igualar os bens materiais da população, as oportunidades, os serviços públicos, de forma não violenta. Entende? Através de alguma equidade. Exatamente. No sentido de que você tem dinheiro para pagar algo, joia, legal para você. Mas quem não tem, precisa de apoio. Isso. Então, eu não estou... Então, assim, eu estou tentando fazer da forma mais técnica, científica e embasada em fatos históricos possíveis essas definições, certo? Dos extremos e do que está ali no espectro democrático. Então, ontem eu estava assistindo... eu gosto de assistir de vez em quando os debates do Sputnik. E ontem eu estava assistindo um debate sobre isso, a respeito só do comunismo, pedindo às pessoas para parar. Elas tinham 30 segundos, ou para defender, ou para explicar o que era comunismo. E eu vi que muitas pessoas tinham dificuldade, porque é tão difícil você definir essas coisas. Mas é mesmo, Lívia. E outra coisa que é importante a gente ter em mente, assim, na nossa atualidade, né? Às vezes não. Na maior parte das vezes,
a gente vê uma simplificação empobrecida do que é alguma coisa, independentemente do assunto. Isso é muito bom. Porque a gente vive nesse momento, nessa sociedade em que a gente consome muitas informações curtas e superficiais. Uhum. Isso é próprio do nosso tempo, né? Não é uma coisa minha, sua, ou de fulano, ou de ciclano. Isso é próprio do nosso tempo. A superficialidade. Isso, a superficialidade. E assim, por a gente, às vezes, não ter tempo, a pessoa não ter interesse de aprofundar um pouco mais no tema, independentemente do tema que for, isso traz consequências. Então, às vezes, as pessoas se informam por uma camada muito superficial, simplificada, e por isso empobrecida de um determinado tema, e se sustentam só com aquilo. E o problema que isso gera é o mesmo problema não, mas é um problema muito semelhante do racismo, dos estereótipos, porque isso vai crescendo de uma forma deturpada e as pessoas vão cada vez mais defendendo aquilo como se a vida delas dependesse daquilo, para elas estarem certas, que o ponto mesmo, que é o do debate, que é o do entendimento, que é do conhecimento, do aprendizado, ele se perde. Isso é tão controverso, né? Porque num tempo que a gente tem mais acesso à informação do que antes, com certeza, né? A gente vê... Eu tenho porque é muito informação aqui em casa, só de tese, sabe? Só de eixo para redação. E uma das coisas, falam isso, filósofos antigos já falavam sobre isso, que a gente ia chegar. A gente está no mal, a gente está na pior época, né? Essa época da superficialidade, porque as pessoas gostam do imediatismo, né? Isso, então, hoje ninguém mais quer estudar, é tudo na superfície mesmo. É isso. É o mal do nosso tempo. Olha para vocês verem, gente, numa escola que a gente trabalhou, né, não muito tempo atrás, o pessoal estava querendo fazer vídeos de TikTok para abordar determinados temas. E assim, gente, quantos segundos tem um vídeo de TikTok? Não tem como. Você tem como você convidar uma pessoa a refletir sobre algo, mas você não tem como trabalhar nenhum tema. Com profundidade não tem como. É impossível. É impossível. Não quer dizer que a gente não tem que usar, mas você não pode se sustentar só com isso. Não é suficiente. E aí, por conta disso, né, até essa questão que você trouxe, Nívia, a gente vai adiantar um conteúdo aqui que é sobre como você perceber o fascismo, como identificar o fascismo. Essa matéria aqui... Só dizer uma coisa, professor, antes que você entre nessa parte. Como vocês estavam debatendo sobre essa ideia do imediatismo, da superficialidade, né? As pessoas não terem conhecimento sobre aquilo que elas falam e por isso sentir medo e cair no colo de outra coisa que é muito perigosa, dar poder a alguém muito perigoso. Isso. O comunismo, ele tomou o lugar que provoca medo nas pessoas que antigamente o demônio provocava, entende? As pessoas inclusive tem essa associação, né? Sim, tem essa associação do comunismo, porque é vermelho, tem a ver com o inferno, com o demônio, satanismo. E comunista come criancinha, e, enfim, vai criando essa mitologia. Sim, porque é o seguinte, até porque no comunismo, os primeiros comunismos que surgiram, inclusive marxistas, eles eram antirreligiosos, certo? Todo aquele contexto do milagre de Fátima em Portugal surgiu dentro disso, inclusive, de uma expulsão da igreja católica em Portugal, né, da tomada da propriedade, das propriedades da igreja. Então, o que acontece? Essa associação do comunismo ao mal, ao demônio, isso fez com que a gente simplesmente temesse algo que a gente não conhecesse, entende? Tudo que não era cristão era pagão ou herege. De esse momento político do século XX, o lugar do diabo, o comunismo tomou o lugar do medo do diabo. Isso. Entende? Então, isso é muito importante. Por quê? Isso é uma forma superficial
de assustar as pessoas. Entendeu? Porque é isso que a gente... você dá poder a alguém. É isso que a gente estava falando já nas últimas aulas, gente. A gente tem que eu acho que as pessoas perderam o bom senso do que é democracia. Mas será que elas já tiveram, Nívia? É isso Talvez que eu fico me não. perguntando. Não, porque a gente não encarou o nosso passado ditatorial de percurso histórico de golpes colonial, escravista. A história do nosso país, politicamente falando, ela já é uma história muito cheia de farsa, né? E de imposição. Muito cheia de violência, eu diria, sabe, Nívia? E a gente, às vezes, né, por conta do que a gente vai falar agora daqui a pouquinho, a gente tenta construir um passado nacionalista de glória. Mas glória sobre quem? À custa do quê? Essa é a minha questão aqui para vocês hoje. Porque o fascismo tem a ver... A gente não tem uma história política de uma raiz saudável, né? Exatamente. A gente não sabe agir de forma democrática. Não sabe. Exato. E esse é o grande problema, porque como você mesma disse, Helena, todo mundo é regido por uma ideologia, né? Uhum. Então, independente de quem a gente votar, seja Lula ou seja Bolsonaro, cada um defende a sua ideologia, né? Isso. E é tão difícil você apoiar uma ideologia que está na cabeça do outro. E outra coisa, Nívia, por isso que a gente precisa defender a democracia. Porque a democracia é o sistema político que permite o seguinte. O único sistema político que permite o seguinte: eu posso e devo discordar de você. Dentro desse espectro democrático, que há diálogo, que há conflito também, mas que há um conflito saudável entre disputas, tá tudo bem. O que não pode acontecer é o que a gente tem visto de gente defendendo morte do outro, armamento, colocar uma classe social contra a outra, defesa, por exemplo, aqui, olha, que é uma das definições do fascismo, de um culto a uma tradição que é excludente. E aí, aqui, tradição, gente, a gente tem que pensar o seguinte: a gente está falando de uma identidade nacionalista, né, única, que exclui vários grupos. A gente está falando de religiões também, que tem como cerne, como centro, a defesa da sua própria religião e apagamento de outras. Então, esse culto da tradição, né, com a ideia de Deus, pátria, família, acima de tudo e de todos, isso é uma característica do fascismo. Essas características aqui, pessoal, elas são apresentadas por um autor chamado Umberto Eco, que é um autor italiano e que viveu durante, né, a ascensão do regime fascista na Itália. Então, ele estudou durante a sua vida inteira os efeitos colaterais disso. Outro ponto que tem a ver com esse fascismo que Umberto Eco defende é a repulsa ao modernismo. O que é essa repulsa ao modernismo? Né? Que leva a considerar as conquistas humanas, em termos de direitos, de emancipação social, como perversidade da ordem natural. Então, por exemplo, assim, é uma repulsa contra os direitos da comunidade LGBTQIA+, é uma repulsa contra os direitos das mulheres, os direitos políticos das mulheres. Então, essa repulsa ao modernismo, né, que é a mudança social esperada historicamente da sociedade, ela é uma característica fundamental do fascismo. Ou seja, voltamos à manutenção de uma determinada tradição. E essa tradição, ela só fala a poucos, ela não fala a todos. Ela nem fala a muitos, ela fala a poucos, pouquíssimas pessoas. Portanto, por definição, ditaduras, especialmente de direita, elas escolhem, o grupo escolhe
impor a sua ideia sobre todos e veem inimigos a serem destruídos. Isso. A democracia, ela vê diferenças que precisam conviver. E, no máximo, elas não vê o outro como inimigo, vê como adversário. Outro ponto. É isso que pega, né? É isso que pega. A gente saber que a política, pelo menos deveria, né? No nosso país, a política ser isso, é defender a democracia. Isso. As pessoas não estão sabendo conviver com as outras, elas não estão sabendo lidar com opiniões contrárias, elas não estão sabendo conversar, chegar no bom senso comum. Se eu sou Bolsonaro, se eu sou Lula, você é Lula ou você é Bolsonaro, vamos continuar vivendo a nossa vida, porque isso é democracia, você ter o direito de votar em quem você quiser. Enfim. A gente entra numa questão, Nívia, que chama dilema da tolerância. A gente vai trabalhar isso, se não der tempo hoje, a gente trabalha na próxima aula, mas isso já não deu. Uma questão que precisa ser trabalhada no diálogo, né? Não dá pra gente, até dá para a gente gravar, mas o ideal não seria isso. Mas vamos só terminar a questão aqui do fascismo para a gente fechar esse conteúdo e a gente passa para o dilema da tolerância, que é muito importante. Aqui a gente tem, olha só, o culto da ação pela ação, junto com a não aceitação do pensamento crítico. Uma coisa se relaciona com a outra. Porque o culto da ação pela ação defende que você tem que agir o tempo todo, ser contra alguma coisa, se posicionar em relação a algo que você não sabe. Sair na rua, quebrar alguma coisa, bater em alguém. Atirar para cima, porque agora a gente somos armados, né? Então a gente pode atirar em quem discorda da gente. Que é contra esse pensamento crítico, que é o que a gente está fazendo aqui. Ou seja, porque reflexão, exato, porque reflexão é algo que leva tempo, discorda, há disputa, né? Não tem problema, por exemplo, Nívia, olha só, a gente ser adversário político. Isso é ótimo, porque o seu pensar diferente me movimenta a pensar diferente também, a refletir sobre a minha reflexão, o meu agir. Quando todo mundo pensa igual, ninguém está pensando, gente. Alguma coisa está errado, tem algo que não está funcionando. Exatamente. Eu não esqueço, professor, de um estudo que eu estava fazendo a respeito da democracia, aí falando sobre uma das características que se tinha uma coisa que era interessante, era que um bom ateniense, ele sempre estava aberto a críticas e a uma conversa, a um diálogo, né? Eu estava conversando isso com meu marido. Eu falei, as pessoas estão precisando aprender a ser atenienses, a lidar com a crítica e saber ouvir o outro. A filosofia greco-romana, né, que é mais recente, tem filosofias bem mais antigas que já defendiam isso, mas a filosofia greco-romana, ela defende isso, né? O próprio ato de você discursar, você está discursando para pessoas diferentes de você. Sim, mas existem filosofias greco-romanas que eram extremamente perigosas e violentas, que foram, inclusive, usadas pelos nazismos. Mas a gente pode dizer isso em outro momento. A gente pode abordar isso em outro momento. Mas o que é muito importante ter em mente, Nívia, é o seguinte: a única coisa que a democracia não pode tolerar é a intolerância. O fascismo, por definição, é intolerância. Entende? Então, no momento, nós não estamos entre adversários. Nós estamos num momento de democracia contra fascismo. É por isso que a gente não pode. A intolerância é muito complicada. E aí, Lívia, a gente vai para os 3 pontos seguintes da definição do racismo, né? Que é o racismo como essência. E esse racismo... E o racismo como essência, ele se modifica a partir de cada sociedade. Na Alemanha nazista, o racismo ele era estridente, né? Se você não era ariano, você era outra coisa, independentemente da sua cultura, da sua língua, da sua cor de pele, da sua orientação sexual.
E aí a orientação sexual é um ponto à parte, porque a comunidade LGBTQIA+, também foi perseguida pelo fascismo e pelo nazismo. Então, racismo é a essência do fascismo. No Brasil, olha só, olha como que o nosso país ele tem problemas estruturais graves. Nós tivemos o maior partido nazista fora da Alemanha. Foi no Brasil. É onde ele fincou raízes. Nós temos uma história nazista no Brasil, um país latino, miscigenado, longe. E burro. Burro. Ótimo, Nive, ótimo. Distante. Se o Hitler tivesse aí, tava todo mundo no paredão e ó, tá para todo mundo. Não é? Amarelo, claro, preto, todo mundo. Não é à toa que é difícil, o né? alto escalão alemão fugiu a maior parte para a América Latina. Fugiu para cá. Fugiu para a América Latina, fugiu para o Brasil, a gente pode voltar nisso em outros momentos. A gente tem um apelo aos precarizados e frustrados, porque vocês lembram que a Alemanha nazista ela estava subordinada ao Tratado de Versalhes, com vários limites assim dentro da sociedade dela. Então, assim, a frustração nacional que tem a ver com essa identidade social, que é a seguinte, né, de você se sentir oprimido porque você não pode ser nacionalista o suficiente, né? Ou então, por exemplo, ver o comunismo como uma ofensa nacional, faz parte dessa construção do que é ser nazista, do que é ser o fascismo. Isso tudo se relaciona com a vida de uma guerra permanente, porque é o que o professor Clayton falou. Não é uma questão de oposição, de divergência. Você constrói um inimigo. Não há diálogo com o inimigo. Isso faz parte fundamental da estrutura fascista. O heroísmo como norma, relacionado muito à identidade social nacionalista, funciona aqui também como aquele veio condutor de você ceder a sua vida em favor da nação, de você se alçar como herói para a nação. Se instigar ao sacrifício. Se instigar ao sacrifício. O machismo, junto com o racismo, é parte fundamental do fascismo. Ser embroxado, por exemplo. É muito importante. Porque a mulher tem que ganhar menos. De você dar uma escorregada e nascer uma mulher, enfim. Aliás, só não é uma mera curiosidade, mas o Hitler chegou a pedir que injetassem hormônios bovinos para ele se transformar numa pessoa mais máscula. Até mesmo sêmen. E outro ponto fundamental, para a gente finalizar, né, para vocês irem para a próxima aula do fascismo, é você construir em torno de um líder uma vontade única comum. Isso não existe, gente. Se tem uma das... Todos esses pontos aqui são fundamentais para a gente entender o fascismo, tá? Para a gente identificar o fascismo. Mas um ponto que a gente não pode deixar de ter em mente é essa, de o líder se apresentar como um único intérprete da vontade comum. A gente vive, e qualquer sociedade assim, a gente vive numa sociedade múltipla, plural. A gente precisa de muitas pessoas representando a gente, porque uma só é impossível. Uma só representando é ditadura. Se tem uma só representando, significa que ela está representando um grupo em desfavor de todos os outros. Exato. Então, a gente precisa desconfiar disso. A gente precisa desconfiar de uma pessoa que quer falar por nós e não quer que a gente fale junto. A gente precisa desconfiar de alguém que quer apagar, quer silenciar e quer excluir a outra pessoa. E a gente precisa desconfiar de pessoas que defendem a violência.
Porque a violência só gera violência. Ela não gera mais nada. A violência, ela Fiquei um só pouco existe. eufórica, perdão. A violência foi criada pela Deu para perceber. autodefesa ou destruição de inimigos. Isso. E não para uma convivência entre adversários, pessoas que pensam diferente. A Exatamente. professora deu 8 horas. Deu 8 horas, pessoal. A gente vai liberar vocês. Vamos gravar a parte da aula detidamente sobre a Segunda Guerra Mundial, mas foi muito importante essa aula. A gente adiantou um conteúdo que é de extrema importância, que é do entendimento dos nazifascismos, e que, infelizmente, como você falou, né, Nívia, é um conteúdo tão atual. Sim. Nenhuma aula de qualidade foca só em conteúdo. Ela é uma aula onde as ideias são criadas e depois... como aconteceu agora. Exatamente. É isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer questão... Se vocês tiverem mais texto para eu poder ler, pode mandar, que eu vou buscar. Mandamos sim, com certeza. Tá? Inclusive, eu vou ver se eu acho esse texto aqui, do Humberto Eco, para mandar para vocês. Se eu não me engano, eu tenho disponível ele aqui em PDF. Eu vou colocar lá no nosso Drive. Mas manda a matéria também. Vou mandar a matéria também, que é um resumo legal. Tá bom. Então tá, gente. Obrigada. Tchau, gente. Bons estudos. Boa noite. Boa noite. Boa aula. Tchau. Tchau, boa aula.